Olá, estamos começando mais um programa aqui, Garotas de Ouro, porque sua independência vale ouro e os investimentos precisam ser para todas as mulheres. E é mais uma iniciativa aqui da Elas que Lucrem com patrocínio do Banco do Brasil. Isso tudo aqui já está acontecendo lá no TikTok, uma corrida com influenciadoras para falar sobre finanças, o dinheiro na vida da mulher. Como que nós tomamos as decisões mais importantes da nossa vida, baseadas também no nosso lucro emocional e no nosso lucro financeiro. E hoje a nossa convidada aqui, que também é super especial, ela é a Cristiane Hoffman e ela é especialista em investimentos do bebê, atua há 6 anos no segmento Corporate Banking, na assessoria de investimentos, é funcionária há quase 25 anos, filha de funcionário do bebê também aposentado, portanto, o tema finanças faz parte da vida dela. Publicitária por formação, com MBA em marketing, gestão de negócios financeiros, ela gosta mesmo é de escrever e por isso ela virou também conteudista do Hub Invest Talk e do blog Bebê. E ela fala sobre investimentos de um modo não muito convencional. Quero saber disso aqui depois, viu, Cris? Ela é gaúcha, radicada em São Paulo, ela é casada com a Lê e mamãe da Esther. Seja muito bem-vinda ao Garotas de Ouro. Obrigada, Fran. Bom dia. Bom dia. E o nosso tema, bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estiverem nos assistindo. E o nosso tema de hoje, ele é fundamental como todos os outros temas, mas em especial porque ele lida muito também com as nossas emoções que levam a uma prática. O que é? A síndrome da impostora juntamente com o seu dinheiro. Né? Muitas vezes nós mulheres achamos que somos insuficientes quando o assunto é cuidar do nosso dinheiro. A gente delega para alguém que a gente demanda, para que a gente julga que saiba mais do que nós. E está na hora, muitas vezes, de as mulheres tomarem aqui o poder sobre suas escolhas e também priorizarem suas vidas financeiras. Como é que a gente pode se livrar dessa insuficiência que muitas vezes disseram que nós tínhamos e colocar isso para trabalhar em favor da construção de uma conta bancária inteligente? Cris, seja bem-vinda ao nosso programa e fale um pouco sobre isso. Você acha que a síndrome da impostora, essa falta de a mulher achar que é suficiente para cuidar das suas finanças, está atrapalhando ainda a condução da nossa vida? Com certeza. Eu penso, inclusive, que a gente manifesta essa síndrome da impostora em várias áreas da vida, não só em relação às finanças, né? A gente não se sente suficiente, muitas vezes, no trabalho. A gente não se sente suficiente em relação à nossa própria aparência, no nosso comportamento, de modo geral. A mulher manifesta insegurança em muitos momentos da vida, né? E isso acaba esbarrando também na questão financeira, né? Porque muitas de nós, das gerações anteriores, graças a Deus isso tem mudado, né? Mas muitas de nós não foram ensinadas a buscar a própria autonomia, a estudar, a dedicar tempo para aprender sobre esse assunto, né? Então a gente acaba se sentindo incapaz, né? Mesmo que isso seja uma crença inconsciente, lá no fundo a gente pensa, poxa, eu acho que eu não tenho condições de lidar com isso, né? E você veio de casa já com uma base muito sólida em finanças, a partir do seu pai. Como é que a sua mãe lidava com o dinheiro e como é que isso foi transmitido para você? O meu pai, ele sempre teve isso muito forte, então, né, de guarde 10% do que você ganha, né, só que de uma forma, assim, incisiva e dura até, né, muito mais pela questão do não gastar do que do investir, né, então era uma questão que vinha meio que com um fardo junto, assim, né. A minha família era uma família muito tradicional, né, em que o pai era o provedor e a mãe era a cuidadora da casa, né, então isso também trouxe aquela ideia, assim, na minha família, como em outras também, de que a mulher gasta demais, né? Porque o homem não gasta, o homem tá lá ganhando dinheiro e a mulher é quem gasta. Mas é a mulher que tá lá no dia a dia, comprando uniforme de escola, fazendo supermercado, farmácia, ela que tá fazendo os gastos da casa. Então, a mulher realmente é gastadeira? Ou ela tá concentrando as despesas da casa porque ela gerencia todo aquele sistema familiar, né? Então, a gente veio, né, teve esse aprendizado, mas um aprendizado, assim, muito mais de medo de faltar
né, do que propriamente de fazer aquele patrimônio crescer, de buscar autonomia e independência financeira. E o que que a Cris, criança que virou adolescente hoje, com esse currículo aqui absolutamente consistente, pode dizer que ela aprendeu na sua infância, que ela disse, não, isso eu não vou levar adiante para a criação da Esther, e isso vale a pena que eu leve para a criação dela? Quando eu me vi, assim, independente, com o meu próprio salário, morando na minha casa, eu pensei, agora eu sou dona do meu dinheiro, eu vou gastar o quanto eu quiser, não vou mais precisar ficar com meu pai no meu pé ali, não gasta, não gasta, não gasta. E aí chegou no momento que eu gastei demais, e aí eu desequilibrei para o outro extremo, né? E aí eu tive que ter o aprendizado, assim, a duras penas, de que eu não posso ficar esperando os outros me salvarem, né? Em determinado momento eu precisei da ajuda do meu pai, porque eu me descontrolei financeiramente num nível, e isso tem a ver com relacionamentos mal sucedidos também, né? E aí eu pensei, gente, mas eu não posso ficar esperando meu pai me salvar sempre. E se um dia ele não puder? Né? E aí eu fiz todo o caminho de volta e comecei a aprender a gerenciar direitinho meu dinheiro e muito mais assim, de ter uma relação saudável com o dinheiro, né? Nem de me agarrar a ele assim como se fosse a tábua de salvação, nem de ser pródiga assim com as despesas, né? Então, acho que muito mais esse equilíbrio, assim, valorizar o dinheiro, tratá-lo bem, né? E buscar aprender maneiras realmente, né? Conhecer o meu perfil, saber o que eu estava buscando com aquele investimento, por quanto tempo eu quero deixar aplicado, para que eu estou guardando dinheiro, né? É para minha aposentadoria? Ah, mas eu já tenho um plano de previdência, então posso poupar com outros objetivos, né? Foi mais ou menos nessa linha, assim, aprendizado na prática mesmo. E onde que você buscou esse autoconhecimento? Porque a gente sabe que o autoconhecimento ele é fundamental para a gente tomar decisões financeiras inteligentes, não só financeiras, mas emocionais, né? Onde que você, nesse momento que você se descontrolou e que várias outras mulheres já passaram por isso, e não só mulheres, homens também, mas teve esse momento que deu o clique, que virou a chave, que você falou, opa, aqui eu preciso realmente me conhecer melhor para que isso não se repita. O que que você conheceu e como você fez para se conhecer para que hoje você pudesse gerenciar melhor a sua vida? Ai, Fran, eu acho que muita terapia, né? A terapia é indispensável, né? E talvez, assim, algumas mulheres abram mão da terapia porque seja caro, porque não possam investir naquilo naquele momento, né? Mas existem caminhos para o autoconhecimento, né? Ah, vamos fazer boas leituras, né? Seguir algum perfil, que nem o da Lucilena Galvão, que eu gosto, né, demais. Aprender filosofia, né? Buscar alguns caminhos para a gente entender como que a gente funciona, né? Para entender onde que nós erramos e para buscar não repetir aquilo novamente. A gente fica menos vulnerável nesse caso. E dicas práticas, assim, Cris, que você vê no banco com o comportamento dos clientes, até das suas amigas e tudo mais, de como conduzir, tratar essa insuficiência, muitas vezes financeira, né? Porque nós não fomos ensinadas a lidar com o dinheiro, nós fomos ensinadas a maternar, fomos ensinadas a cuidar da família, mas o nosso dinheiro a gente deixa aqui no cantinho, depois a gente fala com ele, depois a gente fala sobre ele. Mas de dicas práticas que você vê no dia a dia que elas são importantes para a gente levar para o público e dizer assim, olha, se você fizer assim, cuidar desse jeito, fizer o planejamento, fazer o seu check-up, enfim, você tem um passo a passo que você fala para as pessoas? Eu gosto bastante de dizer que a pessoa precisa saber quanto que ela ganha e quanto que ela gasta, né? Para quem é assalariado, por exemplo, é mais fácil saber quanto que ganha. Mas será que você sabe quanto que você gasta? Quanto que você tem de despesas fixas todo mês, né? A maioria das pessoas não sabe responder isso de pronto, né? Então, acho que esse é o primeiro passo. Quanto que eu ganho, quanto que eu gasto, né? Se eu não posso reduzir os meus gastos, eu preciso aumentar os meus ganhos. Porque é matemática, não tem muita magia, né, que possa ser feita. E fazer um acompanhamento. Hoje a gente já tem tantos aplicativos, né? O próprio aplicativo do banco tem lá um gerenciamento de finanças que a gente consegue saber por categoria quanto que está sendo gasto e prestar atenção no que a gente está gastando dinheiro mesmo, né? Uma coisa que eu via bastante, assim, também quando eu trabalhava em agência, porque desses quase 25 anos de banco, mais da metade desse tempo, com certeza, foi em agência. Então, já vi bastante coisa, assim, né? Além da experiência pessoal. As pessoas consideravam como um gasto cartão de crédito,
né? Quando o cartão de crédito é um meio de pagamento, o que tem lá dentro? Né? Eu não posso separar X R$ 1.000 por mês de cartão de crédito, não é uma despesa, né? Eu preciso saber no que eu tô, com o que eu tô tem gastando. dentro, na Exato. fatura, né? Exatamente. Então, acho que esse seria o primeiro passo, assim, saber quanto que ganha, quanto que gasta, né? Qual é a margem que a gente tem ali dentro para reduzir os gastos e quanto que eu consigo fazer de reserva. Porque eu preciso também estabelecer um percentual dos meus ganhos que eu quero guardar, né? E fazer o que eu gosto de falar, que é o pague-se primeiro, né? Entrou o teu recurso na conta, já separa um valor e guarda, né? E aí tu vai sobreviver com o restante, né? Então, se for fazer o que o meu pai ensinou, né, dos 10% de economia, né, eu tenho ainda 90% dos meus ganhos para viver, né? Se eu quiser fazer a prática da doação também, né? Eu guardo 10%, eu dou 10%, ainda sobra 80% para eu viver, né? Então, viver dentro das suas possibilidades também, e isso passa por a gente saber no que a gente está gastando dinheiro, né? Olha, entrou um tema aqui muito importante que a gente não tinha falado em nenhum programa ainda, sobre doação, que é um investimento. Investimento no outro. Né? E é impressionante os lucros que uma doação trazem, não só para um planejamento financeiro, mas para uma construção social. Sim. Né? E, então, a gente, na IQL, a gente, enfim, destina boa parte, meus filhos, eu, boa parte dos recursos para doar, para investir nos outros mesmo, e a gratificação que vem exponencialmente, é um juro composto ainda mais turbinado, o dinheiro que a doação bem investido no outro, ele pode trazer para a gente. Mas um ponto que a gente utiliza na IQL também, em relação ao check-up financeiro, que eu acho que é bem importante a gente evidenciar aqui, é quando você, muitas vezes, né, a gente tem medo de olhar a fatura de cartão de crédito, né? Chegou a fatura de cartão de crédito, todo mundo fica doido, a mulher fica, ai meu Deus, e agora, onde é que eu gastei? Será que eu olho? Será que eu não olho? Aí você olha a fatura de cartão de crédito e a premissa básica é você elencar, colocar 3 letrinhas ao lado de cada despesa, né? O que foi essencial, por exemplo, alimentação, coloca aí. Remédios, coloca E, que é de essencial. Aqueles gastos que você não pode se desvencilhar independente do que aconteça com a sua vida, você é obrigado a gastar. Aí no outro ponto, a outra letrinha é a letrinha S, que você vai colocando que é supérfluo. O que é supérfluo, muitas vezes as pessoas costumam julgar de forma até inconveniente o supérfluo, porque o supérfluo é aquilo que dá prazer para a vida. Né? Muitas vezes a gente fala, não pode gastar com supérfluo. Por que não? Né? É a vida acontecendo, é a vida pulsando. Por que eu não posso gastar com supérfluo? Por que eu não posso ir num cinema? Por que eu não posso tomar um sorvete com a minha filha? Por que eu não posso comprar aquela bolsa que eu queria, aquela blusinha que eu tanto queria? Isso é supérfluo, isso dá prazer para a vida. Mas é importante você colocar ali no cartão de crédito, do ladinho da sua despesa, o S. E depois tem outra letrinha que ela é mágica para você começar o seu planejamento, que é o D, de desperdício, né? Aquilo que você comprou, que você não deveria ter comprado, ou às vezes taxas de juros que você pagou. O principal desperdício que existe é quando você paga juros sobre aquilo que você, muitas vezes, nem queria tanto consumir, então aquilo é um desperdício. Ou aquele item, aquele bem que você comprou, que você não utiliza, 44% de tudo que a gente tem em casa, eu já falei que algumas vezes a gente não utiliza para nada, isso é desperdício. E muitas vezes a gente acha que é insuficiente, que tem a síndrome da impostora, mas às vezes a gente acaba fazendo escolhas que muitas vezes elas são erradas em relação aos nossos reais objetivos, aos nossos reais desejos. Então coloca um desenho em tudo que você comprou, que hoje eles não significam nada e não servem para nada. Depois a gente começa eliminando os desperdícios primeiro, porque você começa eliminando os desperdícios e você não sente que a sua qualidade de vida mudou. Você continua tendo qualidade de vida. Aí depois você vai para o supérfluo. Poxa, o que eu posso modificar em relação a esse supérfluo? Para quê? Para que eu possa fazer o pagamento do meu eu futuro. Que eu sempre falo que é uma conta de energia elétrica que você tem com você mesmo. Porque lá na frente, se você não tiver dinheiro, você vai pagar, você vai sucumbir, né? Vai viver na escuridão financeira, na escuridão emocional. Por quê? Quando você não tem recursos para poder se mover rapidamente de uma situação desconfortável, constrangedora, você acaba se submetendo
ao desejo do outro, às vontades do outro e não às suas vontades. Você começa a se calar, você começa a silenciar sua voz e muitas vezes você começa a ter uma série de sintomas, né, como ansiedade, depressão, síndrome do pânico, tem hoje a síndrome de FOMO, né, que é você tem medo de ficar de fora de alguma coisa. Então eu acho que o planejamento financeiro, muitas vezes a gente tem medo de fazer porque a gente acha que é muito complicado, né, assim, nossa, isso está muito distante, isso vai exigir uma série de sacrifícios meus, né, para colocar a minha vida em dia, e as pessoas não estão muito dispostas a fazer qualquer tipo de concessão de sacrifício em nome da felicidade, né, em nome do conforto financeiro. Qual foi o maior sacrifício, Cris, que você fez até hoje, que você lembre, para manter sua vida saudável, sua vida financeira, sua vida emocional, enfim, sua família saudável? Ai, tem que contar? Ah, seria legal se você contasse. Se você não quiser contar qual foi o principal, assim, tenta ao menos ver se você consegue puxar da memória algum sacrifício, assim, que tenha sido relevante e vamos dizer assim, que seja realmente bom para que essa pessoa possa, às vezes, se identificar em casa e conseguir colocar isso em prática. Sim. Nossa, eu fiz um sacrifício tão grande. Eu vendi a minha Harley. Que o sonho da minha vida era ter uma Harley, eu tive 2, inclusive. E você mesma pilota? Eu pilotava, agora eu tô preguiçosa, assim, mas eu pilotava. E aí, quando eu tive aquele momento lá, né, de descontrole, enfim, eu tinha a minha moto e tinha o meu carro. E aí, naquele momento, eu não conseguiria sustentar os dois, né? Então, eu precisei fazer uma escolha, né? O carro era um utilitário, eu precisava do carro, né? A moto era um hobby, era o meu supérfluo, né? Então, naquele momento, eu tive que me desfazer da minha moto, aquilo me doeu tanto, tanto. Tudo bem que era um outro momento de vida. Hoje eu não sinto falta da moto. Hoje a minha energia está canalizada em outras áreas, né? Mas naquele momento foi muito doloroso, assim. Foi um sacrifício que exigiu se despender, né, de uma série de crenças, de valores e que, sim, poxa, de orgulho, né? Orgulho vaidade mesmo. Sim, bastante, né? E até eu vou aproveitar o gancho ali que tu falou da questão da desorganização financeira, né? Eu tenho dois valores, 2 dinheiros que eu detesto gastar, que é pagar juro, né? Que foi o que você citou agora, e pagar multa. Então, se eu puder acrescentar mais um item lá no passo a passo, né? É a organização financeira mesmo, porque a gente deixa, às vezes, passar pagamentos de boletos, né, parcelas, enfim, porque a gente está desorganizado, não lembra que é naquele dia, daí não tinha saldo na conta, enfim, vai pagar juros sobre aquele valor, então juro é desperdício, né, e multa, porque a gente se desorganiza na nossa rotina do dia a dia, aí ou eu tô apressada, e aí eu pago uma multa por velocidade, ou eu pago uma multa por estacionamento, porque eu não tenho tempo de procurar lugar para estacionar, porque eu tô atrasada, né. Então, acho que essas questões também que são de ordem bastante prática, né, elas podem ser colocadas aí a serviço das nossas finanças também. Né, para que a gente não tenha que vender a nossa Harley no futuro. Exatamente, exatamente, Cris. E agora chegou aqui no nosso programa Garotas de Ouro um momento muito importante. É um momento, Cris, que a gente dá uma dica de ouro para quem está nos assistindo, para que ela possa colocar em prática, assim, terminou aqui a gravação, terminou o nosso podcast, ela já possa implementar essa dica no dia a dia dela. Fala uma dica de ouro, assim, super importante para essa pessoa. Eu acredito que seja anotar. Anotar todos os seus ganhos, anotar todos os seus gastos e pode parecer uma coisa muito boba, assim, mas pela prática e pelo que eu ouço das pessoas que começam a fazer isso, elas começam a entender para onde que o dinheiro delas está indo e que elas não percebiam antes. E normalmente elas ficam surpresas. Nossa, eu não sabia que eu gastava tanto, né? Que nem um meme que eu vi esses tempos rodar no Instagram que dizia, nossa, eu não sabia que 2 ou 3 parcelinhas de R$10 dava 800 no cartão depois, né? Porque aí a gente tangibiliza os nossos gastos, né? Que senão, principalmente hoje em dia que a gente usa o dinheiro eletrônico com muito mais frequência, né? Você colocar no papel tudo que está sendo gasto, acho que te abre os olhos, te dá bastante clareza sobre para onde está indo o teu recurso. E aí você vai perceber o que está sendo desperdiçado, o que você poderia evitar, né? E o tanto que você não está investindo no teu eu do futuro mesmo, né? Acho que até
uma forma muito prática. Hoje todo mundo está com o celular na mão, todo mundo tem grupos de WhatsApp. Eu lembro que a gente fez uma vez na EQL um grupo para conscientizar os jovens no que eles estavam gastando, principalmente quando recebiam mesadas, e às vezes há um consumo muitas vezes deliberado dos jovens, né, principalmente norteado pelas redes sociais, agora pela questão do status, compra o que não precisa para parecer quem não se é. Então muitas vezes acaba que o jovem erra muito a mão nesse consumo. Então a gente começou a criar grupos de WhatsApp com o próprio jovem. Uhum. Então tudo que ele fazia ou ela fazia, enfim, todos os gastos, todas as despesas, tudo que entrava de receita também era colocado nesse grupo de WhatsApp próprio para as finanças, próprio para a coordenação. E isso, ele vai colocando uma consciência e uma pergunta para aquele jovem, quando ele vai digitar ali no grupo de WhatsApp, eu estou confortável ou não com esse gasto que eu estou fazendo? Isso vale para qualquer bem de consumo, né? Eu vou comprar agora este tênis. Eu estou confortável ou não com a compra deste tênis? Porque muitas vezes a gente compra e depois vem a fatura de cartão de crédito e depois não sabe muito bem o que vai fazer. Então essa pergunta de eu estou confortável ou eu não estou confortável com isso que eu estou fazendo, ela é fundamental, porque no fundo você sempre sabe quando você está confortável num relacionamento ou quando você está desconfortável. Quando você está confortável no seu emprego ou você está desconfortável, né? E aí você acaba buscando alternativas. Bom, esse tênis que custa X reais, eu vou ter que vender meu tempo, muito tempo, para que eu possa pagar. Eu estou confortável com esta decisão ou é melhor eu adiar este consumo, né? E aí, enfim, a gente começou a fazer esse treinamento e ele começou a dar muito certo, porque essa zona que você coloca os jovens, depois as mulheres, enfim, as pessoas que realmente querem um planejamento financeiro, você traz para o confortável ou desconfortável, você acaba criando um quentinho no coração e dizendo, bom, eu só vou fazer aquilo que realmente me faça usufruir de forma inteligente do meu dinheiro, né? E isso tem muito a ver com a conduta que a gente faz com os nossos filhos também. Como é que você ensina a Esther já, que ela ainda é pequenininha, né? Pequenininha. Mas você já introduz isso na dinâmica familiar? Eu ainda não consigo, Fran. Assim, a gente até tenta, né, algumas coisinhas, porque ela tá naquela fase agora de que tudo que ela vê, ela pede, né? Ela tem 4 anos e meio, então ainda não dá pra gente conversar um pouco mais detalhadamente, assim, sobre isso, mas ela tá nessa fase. Ah, mamãe, você pode comprar tal coisa pra mim? Aí, se tá ao meu alcance, se não é alguma coisa que eu acho excessiva, eu compro, né? Mas a gente, de vez em quando, dá uma freada nela, assim, porque senão ela, realmente, como criança, tudo que ela vê, ela quer, né? E aí a gente tem que ficar conversando, não, filha, esse aí é da loja, esse a gente não pode levar, né? Porque senão ela vai embora. Tudo que brilha, ela se encanta, né? E como é que você acha, Cris, que a gente pode ensinar para as nossas filhas, né? Eu também sou mãe de uma menina, Lara, inclusive é apresentadora aqui do programa Garotas de Ouro comigo. Mas como é que a gente pode ensinar nossas filhas a ser uma boa mãe ao dinheiro delas? Ao passo que a gente sempre ensina as meninas a serem boas mães para os seus filhos, boas cuidadoras do seu lar, mas poucas vezes eu vejo as mulheres ensinando mesmo suas filhas a serem boas mães ao dinheiro delas. O que você acha que a gente pode introduzir na educação financeira e emocional das meninas para que elas possam ter domínio sobre autocontrole e também sobre o seu dinheiro? Uhum. Eu acho que colocá-las desde sempre em contato com as finanças já é um grande passo, assim, porque o que a gente sofreu, né, com as nossas gerações anteriores? As mulheres eram afastadas das decisões financeiras, ou se afastavam voluntariamente, né? Então, teve até um caso de uma senhora que eu atendi na época que eu estava na agência. Ela perdeu o marido, os dois, assim, de bastante idade já. Ela perdeu o marido e ela foi na agência, assim, uns dias depois, né, muito sentida, né, com aquele sofrimento todo, mas ela estava, assim, incomodada com alguma coisa. Eu não estava conseguindo entender o que estava pegando ali, além da tristeza do luto, né. E ela, não, porque eu preciso pagar o condomínio, e ela veio com boleto, e ela estava muito nervosa com aquele boleto. Era um boleto de uns 3 mil reais, assim. E aí eu falei, e eu não estava entendendo por que ela estava tão preocupada, a conta era conjunta, ela tinha acesso e tudo. E aí uma hora eu perguntei para ela, eu disse, mas
dona fulana, por que a senhora está tão preocupada? Ela falou, eu não sei se eu tenho dinheiro para pagar esse boleto, eu preciso saber quanto que tem na conta, enfim. Aí eu só virei a tela do computador para ela, assim, tinha quase 900 mil reais na poupança com resgate automático. Ela não sabia, né? O marido fez um plano de previdência, já com aquela perspectiva de sucessão, deixou para ela, mas ele tinha ainda um valor muito alto na conta corrente e ela não sabia. Então ela estava preocupada, sem saber se ela ia conseguir continuar mantendo a casa com o valor que tinha na conta corrente, né? Então, ela nunca pegou um extrato, ela nunca foi no banco para saber quanto que tinha, porque era o marido que cuidava, né? E assim, quantas gerações nós viemos de mulheres que eram realmente as cuidadoras, né? Gerencia a casa, cuida dos filhos, mas a parte financeira não, deixa que o marido cuida, né? Então, acho que a gente colocar as meninas desde sempre em contato com esse assunto para elas aprenderem que dinheiro é um mecanismo, né? Que a gente vai operar, tanto o homem quanto a mulher, né? E que ele é um meio para a gente conquistar as coisas que a gente quer, né? E por isso a gente não pode tratá-lo de forma descuidada, né? Porque o nosso futuro vai depender desse mecanismo, né? Então, isso que você faz com a Lara, de já colocá-la desde cedo em contato, já vai investindo, né, um pouquinho, vai brincando, vai conhecendo como é que funciona, acho que é fundamental para a gente tirar essa mística, né, de que a gente não pode tratar das finanças diretamente, porque também tem uma cultura ancestral aí que vê com maus olhos a mulher que quer ganhar dinheiro, que quer cuidar das finanças, que quer ter uma situação confortável. Para a mulher não é bom ser vista como gananciosa, né? Porque, na verdade, confunde-se ambição com ganância, exatamente. Nossa, fulana só pensa em dinheiro. Eu vejo que muitas têm vergonha, né, de perguntar. Bom, eu não posso nem perguntar como é que está a situação financeira aqui da casa, da família. Perguntem, viu? Perguntem, se interessem, porque é uma probabilidade alta de você precisar gerenciar esse recurso ao longo da sua vida. Sim. De cada 10 mulheres, 8 vão precisar gerenciar os recursos, não só delas, mas também da sua própria família ao longo da vida. Por isso, preste muita atenção. E agora a gente chegou no momento do nosso quiz para saber se essa história de síndrome de impostora, de você ter medo de cuidar das suas finanças e também das suas emoções na mesma medida, se isso pode estar atrapalhando o seu desenvolvimento pessoal. O nosso quiz interativo ele faz a seguinte pergunta: você está pronta para vencer a síndrome da impostora e investir com confiança? Vamos lá, escolha a frase que mais reflete você, viu? Alternativa 1. Acho que preciso saber tudo antes de começar. 2. Estou insegura, mas quero dar o primeiro passo. Ou 3. Já comecei, mas ainda sinto dúvidas sobre a minha capacidade. Esse quiz interativo, você respondendo, vai receber um e-book sobre como gerenciar suas finanças e também um e-book sobre gestão de objetivos lucrativos. Quais são os objetivos que fazem você tomar melhores decisões em relação ao seu futuro? É muito importante, tudo isso que a Cris trouxe aqui, a gente traz também no e-book, inclusive com espaços para que você anote esses objetivos para que possa persegui-los para que você alcance a tão sonhada independência financeira, seu desenvolvimento emocional. Bom, chegou o momento do nosso patrocinador. Quer começar a investir e não sabe por onde? O Banco do Brasil tem opções ideais para você, com soluções personalizadas para cada perfil e para cada objetivo. Você pode fazer seu dinheiro render com segurança e muita praticidade. No BB você encontra desde tesouro direto a fundos de criptomoedas, sempre com assessoria de quem entende do assunto. Invista hoje nos seus sonhos. No BB, todo mundo tem perfil para investir. Bom, e agora retomando aqui o nosso assunto, viu, Cris? Bom, de investimentos, que as mulheres precisam investir. Qual o primeiro passo, você diria, para a mulher que ainda está com medo, que ela precisa fazer imediatamente para começar a tomar as rédeas da sua vida financeira? Começar. A gente sempre espera o momento certo, eu preciso ter mais conhecimento, eu preciso estar pronta, né? E também isso para várias coisas na vida, né? A gente acha que a gente tem que estar 100% pronta, quando na verdade tudo que a gente precisa é começar, né? Hoje eu vou dedicar um tempo, vou avaliar a minha condição financeira, vou começar a fazer uma aplicaçãozinha, né? Que seja numa modalidade mais segura, mais tranquila, que eu conheça, que eu me sinta melhor, mas começar.
Porque nesse caso, literalmente, tempo é dinheiro, né? Quanto antes a gente começar, antes os juros compostos vão começar a trabalhar em nosso favor também, né? Bom, estamos chegando ao fim deste episódio. Super rico, novamente, um episódio que a gente falou sobre a síndrome da impostora, como é que a gente pode gerar mais autoconfiança, nos desvencilharmos dos nossos medos, para que a gente possa fazer os melhores investimentos na vida. A nossa convidada foi a Cris que tem anos de experiência no Banco do Brasil, já se relacionou com uma série de mulheres que também vinham com esses medos, que trocaram esses medos por coragem, né? Medo e coragem. Cris, muito obrigada por estar aqui conosco, foi uma satisfação tê-la aqui conosco. A gente que agradece, Fran, pela oportunidade e por aprender um pouco mais aqui com vocês também. Muito obrigada, gente. Um abraço e a gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau.